Muito boa tarde, Sr. Presidente, Chefe de Estado da República de Angola. Em primeiro lugar, para o bem do povo angolano, lhe desejo boa saúde e bem-estar. Venho uma vez mais para que, através de Vossa Excelência, chegue uma mensagem a chefes de Estado das nações africanas, tanto no continente como na diáspora. Quando me refiro africano, é todo descendente de Efraim, segundo diz o Eterno, gente alta e de pele bronze brunido, que forma uma multidão de nações e que, como diz ele, é o meu primogênito entre todos os povos do mundo. O africano, o Efraim, tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal, já sabemos perfeitamente disso, e por isso escondi dele a minha face e o entreguei nas mãos dos seus inimigos. E, desse modo, o seu filho, o seu descendente, se afastará da minha pessoa para servir a deuses alheios, como castigo. E a ira do Eterno se inflamaria contra todos vós, todos os africanos. E assim que se estabeleceu uma ordem mundial para a devastação do africano sob o domínio do Ocidente. Agora vamos falar da saída. A saída do africano da ordem mundial dominada pelo Ocidente. Nisto, já vimos, a última mensagem foi a primeira parte da saída. Falamos sobre a anatomia funcional do Ocidente, como o Ocidente funciona para servir como castigo, como um instrumento que o Eterno utiliza para castigar o seu povo. Assim, o Ocidente, com todos os seus poderes seculares e os seus instrumentos eclesiásticos, veio e nos impôs a adoração ao ídolo, cuja imagem é essa, da maneira que o africano, ao adorar este ídolo, que é um anátema, os seus povos não poderão resistir aos seus inimigos, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Por isso, a devastação do africano. É dessa forma que somos devastados, é pela adoração. E nos impõe o inimigo. Não é a presença deles fisicamente que o europeu seja o inimigo direto, não. É o que eles trazem. Com o que eles trazem, nós merecemos ser devastados. Hoje, apresentaremos a segunda parte, a saída do africano do domínio do Ocidente e da corrupção. Parece um tema candente no tempo que vivemos, mas começamos com uma pergunta: há gente corrupta em Angola ou Angola é um estado corrupto? São coisas diferentes. Se há gente em Angola que seja corrupta, se podem caçar com a polícia, juízes. Mas quando é um Estado corrupto, a coisa é muito mais complexa. Quer dizer que somos todo o sistema, leis, tudo estaria corrupto. Atenção! Peço atenção especial em que a relação entre o Ocidente e o africano
tem certas peculiaridades muito importantes a considerar. Considerando número 1, a particularidade que eu vou considerar primeiro, é as pessoas poderão dizer: onde se encontra o dragão que está por detrás do poder do Ocidente? Quando Satanás, ou o dragão, ou a serpente antiga, como se chama, o diabo, quando foi corrido das alturas celestiais dos céus, ele foi lançado à terra e, com suas próprias palavras, expressa o seu plano aqui na terra. Estabelecerei o meu trono no hemisfério norte e serei semelhante ao Altíssimo. Ok, você vai estabelecer, diz que se estabelecer no hemisfério norte, aí estabeleceria o seu trono para competir o Altíssimo, para que seja adorado como o Altíssimo. E assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Previamente já vimos que mar é o nome que tem a Europa, sobretudo o Ocidente, e a areia do mar se refere à densa população da Europa. E aí, estabelecendo-se aí, o dragão transferiu o seu poder, o seu trono e sua autoridade ao mar, que é o Ocidente. De tal maneira que o Ocidente governou o mundo de tal maneira que toda a humanidade, sobre o universo, sobre o domínio do Ocidente, passaram a adorar o dragão. De tal maneira que o Ocidente, que é a grande Babilônia, descrita em termos apocalípticos, tornou-se a habitação do dragão e todo demônio. E tornou-se antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável, porquanto todas as nações, sob seu domínio, beberam do vinho da cólera da sua prostituição, de toda a doutrina eclesiástica do Ocidente. Os governantes, Vossa Excelência, Senhor Presidente, é um dos governantes, os governantes da terra se prostituíam com ela. O seu chefe de Estado está nisso. E os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. De tal maneira que, ante esse cenário, a ira do Eterno se demonstra no Ocidente, se demonstra com que os homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Essa é a demonstração da ira do Eterno, sim? Que os homens, os ocidentais, suprimem a verdade pela injustiça humana. Mentira. E no africano se manifesta que, diz o Eterno, eu castigo e corrijo a todos quantos amo. E nos dá um conselho. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Só com o nosso arrependimento vai terminar esse castigo. Este é o primeiro considerado. A primeira peculiaridade na relação entre o Ocidente e o africano. A segunda peculiaridade que quero que o Eterno nos dá para revelar é que o Ocidente é belicoso. O africano, apesar de que tem
a força e a galardia do primogênito de um touro, o africano é Bantu. Bantu, em hebreu, é Ben Adam, em línguas latinas, português, castelhano, é humanista, com a característica de pacífico e reconciliador. É a vocação que tem um africano. A vocação que tem o Ocidente é ser belicoso, forte, guerreiro, armamentista. Resolve os problemas, na última instância, a paulada. E então o Eterno, ante isso, diz ao africano, ao seu povo. Quando digo africano, é válido para Israel, porque africano é o primogênito do seu povo Israel, Efraim. Então diz ao seu povo: me retirarei, por causa do nosso pecado, me retirarei e servirás aos teus inimigos, que o Altíssimo enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, até que te tenha destruído. Eu trarei vossos inimigos armados sobre vós. Assim foi, é, ainda tem sido a relação do Ocidente com o africano. De tal maneira que, de um lado, são o Ocidente como diz o Eterno, vossos inimigos armados, e o africano como Bantu. E é desde Gênesis ao último livro da Escritura, Revelação, ou chamam, muitos conhecem mais por Apocalipse, está definido que o europeu é o inimigo do africano, de Israel. Então, mas diz ao africano: sim, eles são os vossos inimigos. Vocês amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Quer dizer, a cena é essa. A relação do Ocidente, nossos inimigos, para com o africano, é de inimizade unilateral. E a relação do africano, que é o Bantu, para com o Ocidente, é de amor. É uma relação delicada, de tal maneira que o Messias diz, gostaria de dar um detalhe aí, nesta relação dos nossos inimigos, em relação a nós, de inimizade, e em relação a eles, de amor, é que o Ocidente tem maneja a injustiça humana. E é o açoite para castigar o africano. É uma situação delicada, de tal maneira que o mesmo Messias chama-nos a atenção ao africano que ser prudente como as serpentes, mas inofensivo como as pombas. Temos que ser prudentes como as serpentes, mas inofensivos, pacíficos, reconciliadores. Vai ser a nossa relação com as pombas, para com eles. Porque eles aguçam sua língua como da serpente, mas tem veneno de víbora sobre os lábios. É uma relação delicada em que temos que ser muito inteligentes, sábios, prudentes, para que haja paz nessa relação do africano em relação aos europeus, que são os inimigos. O terceiro detalhe, isso aqui se nos revela, então, quanto castigo, muito tempo, chega o tempo da liberdade, ante um grito da liberdade do africano, há uma instrução específica do Eterno. Chegou o tempo da liberdade,
quer liberdade? Não subais para guerrear, pois o Eterno não estará no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. A mim, diz o Eterno, pertence a vingança e todo tipo de pagamento. Não devemos tomar armas para a vingança dos nossos inimigos que nos castigam. Ele diz: a mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, quando chegar o tempo, ele diz: os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se célere e seu próprio destino se apressa sobre eles. Isso não é conosco. É o Eterno que vai fazer. Então, nós, enquanto esperamos o tempo certo, qual é o tempo certo? Ele diz, tem o seu propósito para com o africano e com todo Israel. Eu mesmo restaurarei o destino deles. Entre Judá e o africano, ou a casa de Israel, a casa de Judá, constitui Israel, os dois povos. Eu mesmo restaurarei o destino deles. Os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Na série das conferências que temos apresentado, já sabemos, já falamos aqui, a libertação do africano das mãos do Ocidente é precisamente a guerra geopolítica euroasiática atual, na qual o epicentro é a Ucrânia. O Ocidente versus o Oriente. E o Eterno diz: eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, não. Tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Então, enquanto esperamos a realização, a libertação nossa do domínio do Ocidente que nos castiga, que faremos? Que devemos fazer? A resposta é: exultai a Ele. Uma vez mais, exultai a Ele. Talvez o mundo português não conheça isso. Assim que o meu povo, o qual leva o meu nome, se humilhar e procurar a minha face, meu rosto, para orar e renunciar o seu mau procedimento, na cultura ocidental não existe arrependimento. Políticos, menos. Sempre se busca escusas, justificações, imposições. Todos que estou falando não tem nada a ver com salvação, tem a ver com a vida social. Diz: assim que o meu povo, o qual leva o meu nome, se humilhar e procurar a minha face para orar e renunciar ao seu mau procedimento, o nosso mau procedimento tem sido a adoração a Baal. Eu dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Exultai a Ele, ó nações, cantai de alegria. Nações todas, cantai de alegria com o povo de Ele, Israel, do qual o africano é o primogênito. E todos os anjos o adorem, porque Ele
vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo, pela nossa terra, africanos. A quarta peculiaridade é que se saiba que na relação do Ocidente, dos quais o Eterno diz, são vossos inimigos armados, entre o Ocidente e o africano, o domínio do Ocidente sobre o africano, o seu mecanismo de dominação é a corrupção, precisamente. É a corrupção na qual o Ocidente é corrupto e corruptor. Vai corromper o africano. E então, o africano fica corrompido e se confiará a corrupção mortal. E então, o resultado é a devastação do africano. Por isso, a segunda parte desta série é a saída do africano do domínio do Ocidente e da corrupção. Vamos classificar a corrupção em corrupção primária e corrupção secundária. Isto é, a corrupção secundária vai ser consequência da corrupção primária. Então, é bom que primeiro entendamos qual é a corrupção primária, que vai ser a mãe de todas as corrupções. A corrupção primária do Ocidente é esta. Os homens ocidentais, pela injustiça humana, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Obscurantismo. Mas, proclamando-se a si mesmo como sábios, têm todo o conhecimento da palavra. Eles têm o conhecimento da palavra. Perderam completamente o bom senso. E, então, trocaram a glória do Altíssimo Imortal por imagens confeccionadas conforme a imagem do ser humano mortal. Porquanto trocaram a verdade do Eterno pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. Mentira versus verdade. Nisto, na adoração, através da mentira publicada pelo Ocidente, nos leva a adorar objetos e seres criados. A imagem do ser humano mortal como esta. Versus, se formos levados pela verdade, adoraremos o Criador da terra e céus. E então, vamos conhecer a glória do Altíssimo Imortal. Nada de imagens de seres humanos, nem de animais, nem de nada. É que eu gostaria de fazer uma pergunta fundamental. Senhor Presidente, a quem Vossa Excelência adora? Cada presidente de uma nações africanas, a quem adora? A quem rende culto? Os seus povos, Angola, a quem adora? O africano, a quem adora? Se pergunta, todos, sem dúvida, dirão a Deus. De Cabinda ao Cunene, se perguntamos a quem adora, todos dirão a Deus, a quem adoramos. Então, uma pergunta: Deus é quê? Bom, estou expressando uma pergunta que fiz quando tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, num templo
perguntei a uma senhora que era a nossa mestre, Deus é quê? Esta pergunta faz sentir mal as crianças que pretendem saber Deus é quê? Porque muitas crianças foram batidas. Era uma reunião de crianças. Pouco tempo depois, meu pai teve que reunir-se comigo, porque eu perguntei isso, porque isso aqui é um escândalo, você fez um escândalo. Deus é que os adultos, os ministros da maldição, se você faz essa pergunta, por quê? Diz o mestre, vós adorais o que não conheceis. Adoramos o que não conhecemos, e como não sabem o que é, só ralheta as crianças que façam uma pergunta dessas. Se eles batem. Crescido, conheci uma promessa: invoca-me e te responderei. Te revelarei conhecimentos grandiosos e inalcançáveis que tu não sabes. E eu, quando agarro uma promessa do Eterno, lhe cobro. Cresci, a minha pergunta não cambiou. Só talvez endireitei como se faz. O que é Deus? De qualquer forma, as pessoas ainda podem escandalizar-se. Este senhor está a perguntar o que é Deus? Sim. Por quê? Deus é todo ser cuja existência tenha sido real ou imaginária e que cumpre os seguintes critérios. 4 critérios. Há mais critérios, mas são mais fáceis de compreender. Primeiro critério: os tempos de render-lhe solenidade, ou seja, missa ou culto de adoração. Deus, ao atribuir-se-lhe obras sobrenaturais, é objeto de amor e exaltação expressados em solenidades, em tempos específicos dedicados a Ele, tempos ordenados pelos homens. Os tempos que se adoram a Deus são os homens que o estabelecem. E são os que vão estabelecer em que dia se lhe rende culto a Deus. Por outro lado, diz Moedim. Em singular é Moed, sem o Yim, Moed. Moedim é o plural. São os tempos, diz o Eterno, das minhas solenidades. E ele diz: as minhas solenidades que convocareis, que se reunirão, serão reuniões kadoshim, sagradas. E estas são as minhas solenidades que convocareis quando se reunirão. E daí, a lista. Podes ver. Algum dia vamos ver essa parte, mas não é o caso. Está aí a referência. Um dia veremos. Ele que estabelece os tempos, não são os homens. E ele ainda diz: os meus moedins servirão de sinal entre mim e vós, em todas as vossas gerações. Aquele que os violar, de certo morrerá. No nosso povo, há mortes devido a esse mal? Então, se queremos combater a mortandade, esse é um dos fatores. Evitar isso. Por quê? Ante toda a solenidade,
se este servidor convida o senhor presidente, vamos a uma missa, vamos a um culto de adoração, qualquer elemento do povo deve perguntar ao Eterno. Não se adora em base à ignorância, nem por emoção. Você tem que adorar com inteligência e sabedoria. Ante toda a solenidade que se lhe convide, perguntem: quem anunciou isso? Quem estabeleceu este culto ou esta missa? É neste dia, para que o possamos saber, não em base à ignorância. E desde quando? Para que digamos: justo é, vamos. Mas não há quem indague. Só vamos ao culto, vamos à igreja, e só vai. Não há quem indague, nem tampouco quem manifeste. Se chegas a indagar, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Senhor Presidente, é que os tempos de adoração a Deus, sinal da autoridade humana, são totalmente diferentes dos moedinhos do Eterno, que é o sinal da adoração, sinal da autoridade do Eterno. Em Angola, as populações vão adorar num dia nos tempos, nos dias, nas festas que o Eterno não estabeleceu. São estabelecidos pelos homens. E nos moedinhos nem estão por aí. Portanto, para ser Deus, relativamente ao primeiro critério dos dias de solenidades, das suas solenidades, o Altíssimo, o Eterno, está reprovado, não pode ser Deus. Está reprovado. Porque a gente adora a Deus em tempos que o Altíssimo não estabeleceu. Só são para Deus. Não é para o Altíssimo. O segundo critério tem que ver com a imagem do ser adorado. Não há um ente, um ser adorado até o Altíssimo que não tenha imagem. Um ser que não tem imagem não é adorável. Todos os seres adoráveis, se lhe rendem solenidades, têm imagem. A diferença aqui, porquanto todas as suas imagens, feitas de prata, ouro, madeira, bronze, são simples obras de mãos dos homens. Todos os deuses dos europeus, dos gentiles, são os europeus, sejam quais forem, como se chama, são ídolos. A prova é que têm boca, mas não falam. Olhos e não podem ver. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz e não podem cheirar. Têm mãos, mas não apalpam. Pés e não podem andar, têm que ser transportados. Sua garganta não emite som algum. Porque não têm fôlego de vida, suas imagens esculpidas são um fraude, uma mentira. Enquanto que Mashiach, dado à luz em carne e osso no dia sábado, 4 de outubro do ano 4, é a imagem do Altíssimo. Sim. Ele tem nariz e cheira, tem pés e caminha, ressuscitou pessoas, curou pessoas, introduzido como primogênito no mundo, com a cor de pele bronze brunido. Sim, senhor presidente.
O Mashiach, aquele que foi morto no madeiro, pendurado no madeiro, é da vossa cor de pele. Portanto, introduzido como primogênito no mundo, com a cor de pele bronze brunido, para que todos os servos do Altíssimo o adorem. Todos nós devemos adorar. E a imagem do Eterno, essa imagem do Eterno, serviu de modelo para ser feito o ser humano. O homem foi feito a essa imagem. Foi um modelo. E a boca da imagem do Eterno, a boca da imagem de ele, fala, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu fôlego da vida. Portanto, o africano é bantu, não é ocidental. É bantu, não forma parte dos gentiles. Ambundo Kejiao Kiteka Kyanzambi. Ambundo, o africano. Ambundo Kejiao Kiteka Kyanzambi. Não um africano que possa dizer que conheça uma estátua, uma imagem de Nzambi. Não há. Nenhum africano conhece uma imagem de Nzambi. Portanto, para ser Deus, Nzambi, o Eterno, está reprovado. Não tem imagem. Não tem imagem feita por mãos de homem. A imagem de Nzambi não é quiteca, não é uma estrutura feita com bronze, com prata, com pau. Não. Ele tem pernas, caminha, come, não se lhe leva, não se lhe transporta. Portanto, para ser Deus, segundo o critério da imagem, Nzambi, o Eterno, o Altíssimo, está reprovado, não pode ser Deus. O terceiro critério tem que ver como todas as coisas semelhantes, os deuses são comparáveis entre si. Como todas as coisas. Por exemplo, Deus Tammuz versus Deus Poseidon. A existência de um ser chamado Tammuz foi real. Filho de Semiramis. Sim. Morreu aos 40 anos de idade. Versus Deus Poseidon, a sua existência. Não é provável. Não é provável. Não existe. É um ser imaginário. O Tammuz foi um ser real. Muito bem. Como todas as coisas semelhantes, são comparáveis. É interessante, uma experiência doméstica, de uma concunhada minha, o namorado dela trabalhava numa casa de uma família de tempos coloniais, lá para os anos 70 e tantos. 70. Trabalhava numa casa de uma família colonial, dos colonos. E via os filhos dessa família como namoravam, os detalhes que davam as namoradas. Era tempo que parece que estava muito de moda, os colonos compravam ramos de flores, compravam um postal, escrevia aí os seus sentimentos, expressava aí os seus sentimentos para com ela, e era uma prenda muito romântica. Também quis fazer o mesmo. Levou,
um ramo de flores e um postal e entregou à menina. A menina leu, depois disse: o namorado escreveu: te amo mais que o pirão. A ver, como é isso? Me ama mais que o pirão? Pegou no postal e no ramo de flores, pum, atirou sobre o namorado. Me estás comparando com o pirão? Como uma pessoa vai ser comparada com uma comida? Nem sequer posso dizer a minha esposa, a minha namorada, que te amo mais que um Mercedes-Benz. Não. Nem sequer mais que o dinheiro. Não. A pessoa não pode ser, um ser humano não pode ser comparado com uma coisa. Mas, para adorar para os que adoram a Deus, se lhe pergunta qual é o primeiro grande mandamento, te vai dizer: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, sobre toda a banana, sobre todo o sapato, sobre todas as coisas. Sim, eles podem. Como os deuses são coisas feitas, são ídolos, são coisas feitas, criadas pelos homens, imaginário, podem ser comparados com todas as coisas. Mas o Eterno, Ele, da incomparável grandeza do seu poder para conosco, incomparável, diz: com quem me comparareis? A quem me considerareis semelhante a mim, para que possamos ser comparados? Portanto, para ser Deus, o Altíssimo, o Eterno, está reprovado, porque não pode ser comparado. Quarto critério tem que ver com o culto de hiperdúlia. Que é isso? No Ocidente, há 3 tipos de cultos, ou de missas. É o culto de dúlia, culto de hiperdúlia e o culto de latria. O culto de dúlia é o culto que se presta aos santos, os canonizados, os santos beatificados e canonizados. O culto de dúlia é que se presta aos santos e aos anjos, como por exemplo o culto a Santo Antônio, culto a São Francisco de Assis, culto a João Paulo II, que também já é canonizado. Esses cultos se chamam culto de dúlia. Enquanto a culto de hiperdúlia, é um pouco, se tem que explicar um detalhe, é que os deuses têm mães. Todo Deus tem mãe. A mãe de Deus ou Deus a mãe, dependendo da cultura. Pela cultura egípcia, a mãe de Deus, ou Deus a mãe, foi ascendida, teve uma ascensão, ascendeu como uma águia. Mas na cultura hebreia, ascendeu como uma pomba. Teve a famosa Assunção, e lá, lá no céu ou no sol, onde vá, ao ascender, lá é assumida, tem a Assunção, é assumida, é empoderada como a rainha do céu. De tal maneira que, na adoração, então já se vai ter
culto de latria. O culto de latria é o culto, porque aí se dá a paridade de gênero. Também temos uma deusa, a feminidade, a paridade de gênero. Por isso está a trindade, por exemplo, de Babilônia, essa é a trindade egípcia, trindade hinduísta, trindade grega, trindade romana. Por exemplo, a trindade grega é a deusa mãe é Ateneia, em grego, Ateneia, Deus e Apolo. Em Roma, e assim sucessivamente. Roma tinha uma trindade da Roma geral. E também havia uma trindade da Roma capital. Bem, passemos. Então, mas o Ocidente, lá para o século, meados do século IV, no tempo de Constâncio II, em Roma, o Papa era Damaso I e o secretário era Jerônimo. O Ocidente toma as escrituras hebreias, a escritura hebreia. Ao tomar a escritura hebreia para fazer a Bíblia, encontra na mentalidade ocidental, encontra certos defeitos na escritura hebreia. É que na escritura hebreia o ser adorado está vazio de personagem feminino. O Eterno é um só e único. E para a felicidade matrimonial, integridade familiar e estabilidade social, o Eterno fez a mulher como a ajuda idônea, não a cabeça, não o chefe do marido. Fez-la com a coroa do esposo, não a rainha. Com a necessidade, fez-la com a necessidade de estar sujeita, apoiada ao marido, versus a autonomia. Juntou o matrimônio numa união matrimonial que biologicamente homem nenhum pode separar. Sim. Homem nenhum, esse homem pode ser, nenhum ser humano, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser o advogado, pode ser o juiz, pode ser o presidente da república. Homem nenhum pode separar. Então a pergunta é, o que estamos fazendo com os divórcios? Assim ficamos. Muito bem. Vem o dragão, que é especialista, divide para melhor reinar. E este dragão, posto já no mar, no hemisfério norte, na Europa Ocidental, sempre usou a mulher, de tal maneira que deu o seu poder e o seu trono, a sua grande autoridade ao Ocidente. E daí, o que o Ocidente faz? O Ocidente se transformou uma mulher, a grande prostituta, embriagada, que corrompe a terra com a sua sedução, montada na besta, montada sobre os poderes seculares. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação sob o seu domínio. É assim que no Ocidente, o Ocidente é um sistema de permanente reivindicação feminista. É um movimento feminista que pugna pela paridade, que pugna pelo empoderamento da mulher e pugna por autonomia e igualdade marital. Com que ações?
As ações são, no Ocidente, a iconografia da Trindade. Então, no Ocidente de hoje, que todos sabemos, se adora o culto de latria, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque a Deusa Mãe ascendeu em forma de ave, assim é representada. Sim? Então, o culto da hiperdúlia é o feminismo, empoderamento da mulher, paridade. Porque no Ocidente se concebe que a Mãe de Deus, ou Deus a Mãe, Maria, tendo completado o curso da sua vida terrestre, ascendeu e foi assumida de corpo e alma. Ela não foi como ave, como a doutrina egípcia ou a doutrina babilônica. No Ocidente, ela foi assumida de corpo e alma na glória celeste, para ser rainha do céu. Bem, onde está escrito, estou acostumado a pôr nos versículos, bem, onde está escrito? Senhor presidente, não pergunte. Isto é dogma. É dogma, dogma é a nossa pergunta. Simplesmente, assim o descreveu, assim ordenou o dogma Papa Pio XII. Lá para os anos 1950. É tudo. E o culto da hiperdúlia, veneração à Rainha do Céu, a Mãe de Deus, Maria. Dependendo de onde você estiver, se estivermos em Portugal, a sua manifestação se chama Fátima. Se estivermos no Brasil, a sua manifestação de Maria é Aparecida. Se estivermos em França, Lourdes. Se estivermos em México, Guadalupe, Pilar, etc. Pensemos, Sua Excelência Presidente, o africano Bantu diz Nzambieto Umos, não é um, nem dois, nem três. É Umos. O Ocidente, que é a grande Babilônia, o terceiro presidente da República de Angola se está prostituindo com ela. Como, senhor presidente? Sim. Deixa-me, vou parafrasear a palavra do Eterno. O Eterno diz tu aos chefes das nações, tu não diz Vossa Excelência, senhor presidente, não. Então vou parafrasear a palavra dele. Diz ao senhor presidente: tu tens praticado o mal pior do que os dois que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de gastar bilhões de kwanzas, construindo para ti o maior santuário do culto da hiperdúlia da África subsaariana. Um centro de devoção mariana e imagens de fundição só para provocar-me a ira, diz o Eterno. E viraste as costas para a minha pessoa em pós da tua senhora da Mushima. Quanto dinheiro se está gastando nessa? E quem são os mentores? Com isso, Angola é um estado corrupto enquanto adoração. É um estado
corrupto. Não é que Angola só tem, porque tem certas pessoas que são corruptas. Não, o Estado é corrupto. Não é que só tem gente que são corruptos, outros não. Estamos num Estado corrupto, a República de Angola. Dos anos Angola, diz o Eterno, as autoridades, consequência da hiperdúlia, desculpe da hiperdúlia, as autoridades do meu povo são adolescentes imaduros. Não importa que idade tenham. Você tem 70 anos, 60 anos, você é deputado, você é diretor, você é engenheiro. Atuam, pensam, atuam como adolescentes imaduros. E as mulheres os governam como desejam. Paridade. Porque creio que de todos os presidentes que passaram, Vossa Excelência queria ter mais o dom de paridade. A governação, para ser membro do governo, para ser deputado, para ser ministro, não são como a formação na escola, nos meninos aí, a formação do dia. Forma-se 10 meninos para cá, 12 meninos para cá. Não. Depende da capacidade. Dependendo da idoneidade. Não importa se é mulher ou homem, tem capacidade necessária para dirigir tal negócio, aí você vai. Não pode ser homem ou mulher. Mas não com o interesse de que tem que ser tantas mulheres, tantos homens. Não, senhor. Isso não é inteligência, não, senhor. Tá. As autoridades do meu povo são adolescentes imaduros e as mulheres os governam como desejam. E, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar. Presidentes feministas, isso é ocidentalismo. No povo do Eterno não existe isso. No princípio, Elohim Aleph Taf criou os céus e a terra. Nunca Deus nenhum. Esta é a primeira frase da Escritura. Elohim Aleph Taf criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. E vieram os ocidentais, tomaram as Escrituras, tiraram isso e puseram Deus. Ídolos. Referência a ídolos. Elohim, de aí advém El. Sim? El. Por isso vai escutar. Ele vos criou. Não é um pronome, não é um pronome pessoal, não. El. Israel. Emmanuel. Daniel. Samuel. Joel, ou Joel em português. Rafael. Okay. Emmanuel é Elohim no seio dos seres humanos, feito homem. Daniel, Elohim, meu juiz. Rafael, Elohim, nosso médico, nosso restaurador. Enfim. Então, no Ocidente, este ídolo é o Senhor Deus. O Senhor significa, diz Baal, atenção literal, Baal. Quando as pessoas invocam o Senhor nos está dizendo Baal. Deus é
ídolo. É o dragão, o príncipe, é a personificação do dragão, o príncipe deste mundo. Esta imagem é a revelação de quem se separou a si mesmo da Torá, evita a Torá, os ocidentais evitam a Torá. A criatura da iniquidade, esta é a criatura da iniquidade, o filho da perdição que é o objeto de adoração de todo ser humano no Ocidente, aonde ele foi e dizer que serei semelhante ao Altíssimo, seria adorado como o Altíssimo. Portanto, se formos guiados pela mentira, a nossa adoração será o Senhor, Deus, o dragão, o príncipe deste mundo. Se formos guiados pela verdade, ao teu Elohim adorarás e só a ele darás culto, diz a palavra. Senhor Presidente, a diferença entre o europeu e o africano, a diferença mais importante, não é porque o africano é mais rico em melanina e o europeu é mais pobre em melanina. Não é porque o africano tem um nariz mais chato que o europeu tem um nariz mais prominente. Não. A mais prominente, a mais transcendente diferença tem que ver precisamente com os entes a quem adorar. Sim? Aí está, por exemplo, no Ocidente, a Mãe de Deus, a Santíssima Trindade, o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, a serpente, Deus sanador, Deus curador, Deus restaurador, o peixe, etc. Bom. Uma novidade, um segredo, um top secret que vai saber, Senhor Presidente. O ímpeto, a inclinação, a tendência para prostrar-se perante eles, perante os ídolos, incluso ao sol, à lua, às estrelas e todos os demais corpos celestes, Zambi, Elohim, o repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus, exceto o povo da herança do Eterno, Israel. Para Israel, eu disse: eu sou pai para Israel. E o africano, o Efraim, é o meu primogênito. E minhas palavras estão nele. Já está no ADN. A palavra do Eterno já está no ADN do africano. De tal maneira que, quando o africano escuta a palavra dele, ele vai despertar, vai crer com mais facilidade, vai ter confiança. Mas se prega isso a um europeu, primeiro vai dar. Só depois de muita reflexão é quando vai a ver se responde positivamente. Eu sou pai para Israel e o africano é o meu primogênito e minhas palavras estão nele. E em nenhuma forma me visteis, nem como ser humano, nem como homem, nem como mulher, nem como pássaro, nem como animal. Não, nunca me visteis, de nenhuma forma. Não vos permitais corromper, mamãe. Corrupção. Não vos permitais corromper como?
fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher, uma figura animal, ou como ave, ou como um réptil, vivente nas águas. Não. Não vos corrompais. Porém, como disse o Sr. Presidente da República de Angola, se está prostituindo com o Ocidente, fazendo o santuário da Vossa Senhora da Mochima. Isso é um Estado corrupto. Uma repetição só. Portanto, ele nos pede, nos ordena, não fazer imagem. Mas precisamente o colonialismo, esse foi o trabalho. Até hoje, o africano, ao adorar este ídolo, anátema, os seus povos não poderão resistir aos seus inimigos, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição por devastação. Assim se devasta o africano. Portanto, a adoração a este ídolo é a corrupção primária, a raiz de todas as outras formas de corrupção. E todo e qualquer Deus é coisa alheia ao africano e coisa alheia a todo Israel. Porque o Eterno diz assim, Elohim escreveu dizendo, não terás deuses alheios diante de mim. Os deuses para Israel, para o africano, são coisas alheias. Não os tenhamos. Portanto, esta mensagem estamos apresentando. Brevemente voltaremos com um pequeno intervalo. Muito obrigado. Brevemente regressaremos para escutar sobre